E aí caiu para 86.300. Primeira vez que a gente chega nessa nova etapa na casa dos 86 quilos. Então essa semana baixou 1,550 kg. Comecei com 92 quilos. Então agora a gente soma 5,6 kg eliminados. Cafezinho da manhã, 2 ovos mexidos, mamão com chia e cafezinho preto sem açúcar. Nossa, já é a tarde por aqui. Eu tava com um foco e um sonho, né? Hoje, vocês viram, eu acordei bonitinha, fiz o meu cafezinho ali lindinho. Mas aí, o que acontece? Coisas acontecem, a vida acontece. A minha diretora estava comemorando 29 anos como servidora pública. E eu fiquei atazanando ela, e nós vamos comemorar que jeito? Nós vamos comemorar que jeito? Mas isso foi 2 dias atrás. Pois bem, atazanei tanto que o que ela fez? Levou coisas para um café da manhã. E aí como é que eu que atazanei ela, infernizei ela por causa disso, como é que eu nem ia comer nada ainda, coitada? E ela não come ainda as coisas que ela levou, porque ela não come glúten, ela não consome açúcar. E aí eu vou deixar passando aqui para vocês. Aí ela levou pão de queijo, pastel de queijo, fatia húngara e lua de mel. Aí eu fui lá, peguei um cafezinho sem açúcar, comi meio pastel de queijo, porque aí uma minha colega de trabalho comeu metade, aí eu peguei a outra metade, e comi uma fatia húngara, era pequena, mas comi. Isso depois de ter tomado meu cafezinho. Minha sorte é que eu não tinha comido pão, não tinha comido nada de farinha, né, pela manhã. Mas comi isso daí, não comi a lua de mel, não comi o pão de queijo, não repeti nada, porque aí também, né, aí seria demais da conta, né. Na hora do almoço, vamos pegar uma marmita, alguma coisa. Passamos ali no restaurante pegar a marmita. Matheus falou, vamos comer aqui mesmo, porque o cardápio tá legal e tudo mais. E aí eu fiz um prato com dobradinha, uma panqueca, um pouquinho de arroz para comer com essa dobradinha. Vou deixar passando aqui para vocês. Não repetir, foi esse aí o meu prato, né? Coloquei um pouquinho de moela para tentar dar uma turbinadinha na proteína, mas é isso. Para quem não acompanhou o diário passado, vou deixar aqui a fotinha de como é que é o diário, volta lá e acompanha, né? Foi feita uma pesagem hoje de manhã, quando esse diário está começando, com um resultado super bacana. Depois de na semana anterior ter subido a balança 400 gramas, nessa ela baixou mais de 1,5 kg. Então até agora de processo, começamos com 92 quilos, eu tenho 1,65 m, sempre tem alguém que pergunta aqui. Então em 2 meses, né, mais ou menos 65 dias, eu eliminei 5,6 kg e estou muito feliz, porque eu sei o custo que é para mim eliminar esse peso, e quem está acompanhando aqui também está vendo a luta, as tentativas. E hoje é só uma sexta-feira, então eu tenho, né, ali um final de semana todo pela frente. Vou tentar equilibrar o máximo possível a hora do jantar, né, a minha última refeição de hoje, para tentar compensar um pouquinho aí o que aconteceu ali no meio do caminho. E vamos em frente. E a jantinha vai ser meio prato de alface, 3 colheres de arroz, uma concha do molho do bife à rolê e pimenta. De sobremesa, um quadradinho do 85%. Amanheceu sábado, preparei aqui 2 ovinhos mexidos, reduzi a manteiga. Já piquei aqui também mamãozinho com chia. Não vou comer carboidrato, tem pão de queijo, tem pão, bisnaguinha, biscoito, mas não vou comer carboidrato, porque eu não sei como vai ser o final de semana, o restante do dia, né? Prontinho, cafezinho sem açúcar. E tá aqui o nosso café da manhã. Vim pra rua buscar folha de almaço para fazer trabalho manuscrito pra faculdade. Tem um monte de trabalho para fazer, Esse final de semana, eu acredito assim, tenho certeza que eu não vou enfrentar desafios na alimentação, sair para comer fora, né? Porque o Matheus fez uma pequena cirurgia, uma cirurgia de pequeno porte ontem, então ele não pode sair de casa, não pode andar de carro, tudo, ele tem que, né, vai ficar em casa, então nós não vamos sair. Ana Júlia tem Enem, vai prestar Enem amanhã, então eu vou levá-la, né, porque o Matheus não pode dirigir nada, então eu vou levá-la, mas é só levar numa cidade mais pertinha aqui ainda e voltar, então, né, não vai ter esse desafio do comer fora. Eu tenho um monte de trabalho de faculdade, tenho trabalho de trabalho mesmo, fora meus cuidados ali com curativo, essas coisas, né, da demanda que tá tendo. Então, assim, sair fora nós não vamos, né, sair fora pra comer. Agora, tem desafio de repente, delivery. É por isso que eu já caprichei no café da manhã hoje, não coloquei pão, não coloquei nada.
Vou tentar agora no almoço também, como eu tenho bife em casa, tenho o resto que sobrou do bife a rolê de ontem à noite. Então já vou tentar também dar uma boa de uma segurada agora na hora do almoço. Evitar, né, beliscar coisas, que eu já tô tirando bem esse hábito, né? Mas tentar tirar isso de beliscar, a não ser que seja uma salada de fruta, alguma coisa. Tô pensando em fazer um iogurte caseiro para deixar em casa. E eu vou atualizando vocês ao longo do dia. Eu percebo que assim, semana depois de uma semana boa de pesagem, né, que baixou peso e tal, ela tem um lado bom e um lado ruim. Por um lado bom, ela estimula, mas se eu não ficar atenta, e aí eu quero que você me conte se acontece isso com você também aqui nos comentários, ou se não, se só estimula. Mas eu tenho um lado ruim, porque parece que também eu fico meio que à vontade, assim, querendo comemorar ou querendo me compensar. Que legal, eu me esforcei tanto, então agora eu mereço isso, sabe? Uns pensamentinhos funcional assim. Acontece com você ou não? Só te estimula e você só vai? Comigo tem esse risco também, esse perigo também, sabe? De acabar sendo mais desestimulante nesse sentido do que estimulante. E às vezes não é nem por mal, né? Às vezes é naquela conversinha interna, assim, sabe? Mas só isso daqui foi tão bom já, perdeu tanto semana passada, só isso aqui não vai fazer nada. Então, assim, comigo acontece. E eu tenho que ficar, assim, atenta. É bom a gente conhecer como é que funciona, né, a nossa dinâmica. Os lados ruins de muitos processos de emagrecimento, de reganho de peso, de efeito sanfona, de compulsão alimentar, de tudo isso, a gente já sabe, né? Um monte de impactos ruins emocionalmente, fisicamente, na saúde e tudo mais. Mas o lado bom disso, de já ter estado nesta escola tantas vezes, né? Nesta jornada, é que a gente acaba sabendo um pouco como é que a gente funciona em algumas questões e consegue, às vezes sim, às vezes não, mas consegue ter mais elementos para impedir que alguns gatilhos desse coloquem tudo a perder. 1h10 da tarde, esquentei aqui um bife a rolê de ontem, 3 colheres de arroz, coloquei pimentinha, temperei aqui a alfacinha, vou colocar no prato. Agora sim, pratinho montado, e é o último pedacinho que tá despedaçado do chocolate 85%, e aí eu vou ficar sem chocolate. Não vamos esquecer da água, minha gente. Ontem eu não apareci mais pra falar com vocês. Já é domingo por aqui, gente. Não apareci mais. Fiquei fazendo meus trabalhos de faculdade, trabalhando, aquelas coisas que eu já tinha falado pra vocês mesmo. No almoço eu mostrei. Na janta, minha preocupação era o quê que eu falei pra vocês? De a gente pedir delivery. E aí, geralmente, eu consigo dar uma controladinha um pouquinho melhor, né? Se a gente vai pedir do que a gente sair pra comer fora. Às vezes, nem sempre. Porém, nenhuma das duas coisas, né? A minha preocupação do delivery não foi exatamente delivery. Minha sogra assou uma assadeirada de esfirra síria, esfirra de carne, né? Quentinha, e levou lá pra nós quentinha. Aí não tinha jeito. Isso era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, 6 e pouco. E aí eu comi 3 esfirras, um tamanho médio, assim. Vou deixar aqui, passando pra vocês a assadeira. Então, essas esfirras, comi 3 e aí não comi até ficar satisfeita, não, mas também ia ser demais, né? E depois, como eu dormi tarde, então antes de dormir deu uma fome, mas aí eu toquei direto, não comi. Então vai dar umas horinhas mais ou menos de jejum, não muito, mas vai dar um pouco. Porque já é tarde, eu fui agora buscar as coisas para um café da manhã reforçado para Ana Júlia, antes de levar ela pro Enem, porque o horário de almoço ia ficar mais complicado para ela. E aí eu vou mostrar para vocês o café, a quantidade de horas de jejum. Vou dar uma segurada no café mais ou menos, porque eu comprei bolo indiano, que eu amo, então eu vou comer um pedacinho também. Tentar controlar mais aí no tamanho da fatia. E almoço, acho que nós vamos pegar paella, alguma coisa lá da cidade onde ela vai prestar para trazer, encomendar e eu buscar na hora que eu for levá-la. Mas eu vou mostrando para vocês. Cafezinho da manhã, cafezinho pretinho sem açúcar, 2 ovos mexidos com uma pontinha de manteiga, mamão com chia e vou comer depois um pedaço de bolo indiano. E a fatiazinha de bolo.
Júlia para fazer o Enem. Tô aqui saindo da outra cidade, né? E não vou pegar comida aqui. Nós acabamos não encomendando aqui porque tomar um café tarde. E aí, paella é uma coisa que é bom comer na hora, quentinha, né? Levar pra casa pra poder esquentar depois não vai rolar. Então nós vamos, bom pra dieta, né? Improvisar alguma coisa por lá mesmo. Tenho ovo, tenho bife, tenho algumas coisinhas lá. Talvez eu faça um arrozinho e frite um bife, alguma coisa. E aí, à noite é outra luta. São quase 3 horas da tarde. Eu peguei uma Rapidez dessa Fit aqui que eu comprei no mercado ontem. Ontem não, hoje cedo. E tô dando uma douradinha nela aqui. Coloquei 2 ovos aqui com um pouquinho de sal. Só dei uma espirradinha com azeite no fundo, com sprayzinho. Vou deixar o link aqui de onde eu comprei na descrição. É o bem útil, que aí você acaba colocando bem pouquinho, não desperdiça até não tirar com papel toalha, né? E aí eu dei uma quebradinha pra dar uma espalhada. Vou colocar ela aqui. Depois eu vou virar e vou colocar queijo e alface. E aí eu virei, queria colocar 2 de queijo? Queria. Deixa eu dar uma reduzidinha, né? Até pensei em colocar outra massinha por cima também, mas não, deixa eu dar uma diminuída. Não vou nem picar, coloquei 2 folhas gigantes de alface. Deixa eu dobrar primeiro e depois eu mostro, peraí. Agora sim. Ficou assim, ó, bem crocantinha. Vou colocar minha pimentinha maravilhosa e comer essa almoço meio lanche da tarde. Noite por aqui, já busquei a minha pitoca no Enem e aí nós resolvemos, ai gente, começaram a decorar de Natal já as coisas aqui, na cidade de vocês já começaram? Meu Deus, eu não tenho nem previsão de quando eu vou ter uns dias com tempo pra conseguir ver isso, começar minha decoração de Natal. Ano passado eu me esmerei super. Nossa, agora esse ano eu não sei como é que vai estar meu tempo pra isso. Trabalhei a tarde inteira e fiz trabalho de faculdade praticamente, né? Com essas... parando pra fazer essas coisas que eu tenho que fazer da família, da casa, dos cuidados. E resolvemos pedir bauru. E o bauru vem 2 pães. Então nós vamos pedir um só pra ser um pão do Matheus e um pão meu, que é carne e queijo e tomate, cebola, né? É aquele bauru que eu sempre, quando eu como, eu mostro pra vocês, que é bem na medida, assim, bem equilibrado. E aí vai ser isso a janta. E aí, por que eu tô indo buscar, né? Por que eu não pedi o delivery? Porque no pão francês chega absurdamente murcho, né? Não é a mesma coisa. Então, como o Matheus não tá podendo, né, andar de carro, não tá podendo sair por conta da recuperação dele, então eu tô indo lá buscar pra ficar crocantinho, né, no tipo. Segunda-feira, mais limpo que isso, esse café é impossível. Café purinho, 2 ovos mexidos com um tisquinho de manteiga. Tô me segurando na manteiga. Fiquei com vontade até de colocar um pãozinho, ou meio pãozinho, mas hoje é só segunda-feira, né? Tem que já começar segurando, ainda mais porque eu comi pão ontem à noite. E não tava com vontade de comer frutas. Tem salada de fruta pronta ali, não tem só mamão, sabe? Tem a salada de fruta. Mas eu não... Amanheceu meio geladinho, assim, o tempo. Apesar de estar sol, mas amanheceu geladinho. Então não tô afim de comer fruta gelada, não. Já levei o Matheusinho na escola, vou tomar aqui meu cafezinho. Depois eu vou fazer unha antes de trabalhar. E pro almoço, pegamos marmita. E aí, pra dar uma equilibrada, eu coloquei metade do prato de salada de alface, que eu tinha alface aqui em casa. Esquentei 1,5 bife a rolê, que tinha aqui também. Um pedacinho de linguiça, que também estava na geladeira. Peguei uns pedacinhos de torresmo que vieram na marmita. E peguei 2 colheres de arroz, 2 colheres de macarrão. E foi esse o almoço. E de sobremesa, um chocolatinho 70% de 5 gramas. E a jantinha corrida, antes de ir pra faculdade, vai ser
aquela Rapidez Fit com 2 ovos, queijo branco, alface. Eu peguei um pedacinho de um requeijão caseiro. Amanheceu a terça-feira por aqui. E eu acho que esse vídeo deve ter ficado super curtinho, porque eu não tive tempo de aparecer para conversar com vocês aqui. Como eu falei para vocês, eu estou passando por uns dias muito tumultuados em todos os sentidos possíveis e imagináveis. De trabalho, de faculdade, familiar, de saúde, de família, tudo. Então tá muito, muito, muito complicado, desafiador. Mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo, para que a gente não fique tantos dias sem se ver, sem se falar, né? E aí eu continuo o próximo vídeo, igual a gente sempre faz, da terça até na sexta com pesagem. Apesar dos pesares, dos improvisos, de tudo isso, vocês têm visto que praticamente eu não tenho conseguido cozinhar por aqui, tá tendo que improvisar. Eu acho que algumas coisas foram muito positivas, né? Acho que a Rapidez ali tem me ajudado bastante, ter ela em casa à mão. Não tenho deixado faltar ovo. Quando falta ovo é um problema para mim, né? Tanto no café da manhã quanto para improvisar em outras refeições. Então ontem mesmo só tinha 2 ou 3 ovos na geladeira. Eu fui no Hortifruti depois que eu peguei o Mateuzinho no futebol, depois do trabalho, antes da faculdade, e peguei umas coisas que eu queria pegar, queijo, requeijão, umas coisas, e esqueci do bendito do ovo. Dei a volta lá nos quarteirões, voltei para catar o ovo, porque eu sei por experiência própria que a hora que falta ovo aqui a coisa destrambelha. Porque na pior das hipóteses tem o ovo. Para fazer mexido, para fazer frito, para fazer omelete, para fazer junto com a Rapidez, para fazer... Então, eu tenho gostado da Rapidez. Talvez eu enjoe, mas com uma alface, sabe, novinha, assim, com as coisas, eu tenho gostado dessa opção também. E eu queria deixar como, antes do recado final... Verifica se você está inscrito no canal. A maioria das pessoas que assistem recorrente aqui não estão inscritos. Então, inscreve-se no canal aqui, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário aqui para mim. Eu quero saber como é que está sendo aí desse lado, se está difícil, se está desafiador também, né? Vamos ver como é que vai ser essa semana. Semana passada foi excelente na balança, vamos ver como é que vai ser essa semana. Tô torcendo pelo seu processo, espero que você também esteja torcendo pelo meu. E assim, eu queria deixar um recadinho para você que não começou, sabe? Que tá sem forças para começar ou para recomeçar. Às vezes você reganhou muito peso recentemente, ou às vezes você foi ganhando peso e tá achando que não sabe nem por onde começar. Se você tá vendo esse vídeo, já é um excelente indicativo. Indicativo de que você tá tentando se rodear de elementos que te fortalecem, sabe? Que tá tentando se rodear de instrumentos para você começar o teu processo ou recomeçar o teu processo. Então começa com o que você tem, sabe? Começa cortando pela metade a quantidade de pão que você tá comendo, começa cortando pela metade a quantidade de arroz que você tá comendo, especialmente os carboidratos. Se tem alguma refeição que você não come proteína, nem ovo, nem carne, nem frango, né, nem queijo, nem iogurte, nada de proteína, tenta fazer todas as refeições com pelo menos uma fonte de proteína. É o que eu tento fazer aqui. Às vezes não é possível, mas na maioria das vezes é a minha prioridade, né, mesmo que tenha a mesma quantidade de calorias, sabe? Se comer 2 ovos tem a mesma quantidade de caloria de comer um pão ou comer 2 pães, eu vou comer os ovos ao invés do pão. Porque se der para unir os dois, maravilha. Se não der para mim, eu não vou priorizar o carboidrato, igual algumas vezes lá atrás eu já fiz, né? Porque eu acho que é melhor para o processo de emagrecimento, é melhor para a parte inflamatória, é melhor para a composição do corpo, para os nutrientes, enfim. E se você está no seu processo, mas está passando por dias difíceis, por uma balança que não baixa, por uma balança que sobe, não desanima, não desanima. Se você tentando fazer alguma coisa certa já não tá dando bom, imagina se você meter o pé. Imagina se você meter o pé em tudo. Como é que não vai ser? Ai, Paula, mas só de eu comer meio pão, ó, já engordo. Tá bom, mas se você tivesse comendo 3, já conseguiu imaginar? Ah, mas antes eu não era assim comigo. Gente, a idade chega, a gente mesmo ferra nosso metabolismo. Um corpo com sobrepeso, um corpo com muita célula de gordura inflamada, com inflamação, já é mais difícil de perder peso mesmo, não é igual. Uma pessoa não é igual a outra, uma quantidade de peso não é igual a outra. Uma pessoa que não passou por processos de emagrecimento
é diferente do que quem já passou. O corpo, ele adquire uma memória, uma proteção para essa gordura. A gente tem que ter sempre em mente que o corpo entende que a gordura é boa, que é bom ter. A nossa saúde não entende isso, mas o corpo entende que se a gente morasse nas cavernas, demorasse 15 dias para conseguir achar um animal para matar para comer, a gente tinha reserva. E hoje em dia não tem isso, né? Os homens da caverna não podiam vislumbrar um delivery, um iFood da vida. Não podia imaginar uma coisa dessa, uma pipoca no micro-ondas, um miojo. Não tinha como, né? Imaginar. Então tenta limpar a sua alimentação, tenta tirar. Se você come miojo, tenta tirar, sabe? São venenos, assim mesmo. Uma vez ou outra, né? Tudo bem, né? Eu gosto, né? Mas não posso ficar comendo, porque não é legal. Então a gente tem que ir lutando com as ferramentas que a gente tem, com as armas que a gente tem. Ah, mas eu não tô tendo tempo para preparar as coisas. Prepara a marmita e congela. Ah, mas não tô tendo tempo nem para preparar a marmita, tô tendo que pedir coisa. Adapta dentro do que vai pedir. Vocês viram ontem ali na hora que eu peguei marmita, né? Achei mais umas proteíninhas na geladeira, piquei uma alface e aí o barco toca. Se vai dar bom sexta-feira essa pesagem ou não, só saberemos sexta-feira, né? Mas a gente tá se esforçando, tá lutando. Isso já traz uma sensação de estar no caminho certo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aquele like aqui. Se você não gostou, deixa um dislike, eu vou fazer o quê? Né? A gente não pode agradar todo mundo, mas então deixa nos comentários o que não te agradou. Quem sabe é uma coisa que eu posso considerar e melhorar nos próximos vídeos. A gente se vê no próximo diário. Fiquem com Deus, boa sorte no processo de vocês. Fiquem firmes, não desistam. Eu não pretendo desistir por aqui, seja lá os percalços que venham pela frente. E até a próxima.